Pessoal, continuando na parte estatística, temos distribuição de frequências. A gente pode montar uma tabela de frequência para distribuir os dados, para representar os dados de forma compactada. Nessa tabela, a gente usa as seguintes variáveis. Temos as classes, que são intervalos de medida. A média das classes, que é representada por x barra y, é a média do intervalo de cada classe. Frequência de cada classe, NI, quantidade de dados contidos no intervalo de cada uma das classes. O nome já está dizendo frequência, quantidade. Temos também a frequência relativa de cada classe, que é o Fzinho I. Para calcular a frequência relativa, a gente vai pegar o NI, a frequência da classe, e vai dividir pela frequência total, o número de dados total, N. No qual essa frequência relativa representa o percentual de dados em cada classe. Frequência acumulada, Nzão I, de cada uma das classes. Vai ser a frequência acumulada até a classe I, de cada uma delas. E a frequência acumulada relativa, Fzão I. Fzão I vai ser igual a Nzão I dividido por N. Já está dizendo aqui, ó, relativo, divisão da frequência acumulada da classe I em relação ao total de dados, que é N. Vai ser um percentual de dados acumulados até a classe I. É melhor a gente entender essas variáveis aqui na prática, quando for montar uma tabela de frequência. Pessoal, vamos ver os exemplos. Esse primeiro aqui. Foram coletadas as velocidades dos 30 primeiros veículos que passaram no radar de uma rodovia, cuja velocidade máxima era de 60 km por hora, conforme ilustradas abaixo. Aí ele deu aí a velocidade desses 30 veículos. Faça uma tabela de distribuição de frequências desses dados. Pessoal, primeiramente, para a gente fazer uma tabela de distribuição de frequência, a gente tem que calcular a amplitude, que vai ser o valor maior, nesse caso é 64, menos o valor menor, menos o dado menor, que é 42. A amplitude aí vai ser igual a 22. A gente tem que definir uma quantidade de classes que a gente vai colocar na tabela. Isso a gente faz de forma intuitiva, para ficar de uma forma organizada. Como aqui a gente tem 30 dados, a gente poderia colocar em média aí 6 classes. Sendo 6 classes, são 30 dados, 30 dividido por 6 vão ser na faixa de 5 dados em cada uma das classes. Definindo como 6 classes, a gente tem que achar o intervalo de cada uma dessas classes. A gente pode pegar o 22, que é o intervalo todo, que é do maior valor para o menor valor, e saber de quanto em quanto a gente vai dividir cada uma das classes. Como são 6 classes, a gente tem que pegar esse intervalo todo, que é 22, e dividir por 6. Aí a gente sempre aproxima para o maior aqui. 3 daria 18. Então 3 não vai ser um intervalo bom. A gente coloca o 4, que daria 24, que já abrange esse intervalo todo aqui de 22. Dessa forma a gente pode colocar o intervalo de cada uma das classes como sendo 4. A gente pode vir montar a tabela.
que ficam as classes, a média de cada uma das classes, a frequência de cada uma das classes, a frequência relativa de cada uma das classes, a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa. Como o intervalo aqui é 4 e o menor valor é 42, então a primeira classe vai variar do 42 até o 46. Observação, pessoal, aqui. Esse traço aqui significa que é uma fechada. Então, o 42 está dentro dessa classe, pertence a essa classe. E quando está sem o traço assim, é porque está aberto. Então, o valor 46 aqui não pertence a essa classe. Então, por exemplo, se eu tivesse uma velocidade 46 aqui, ela não ia entrar como um dado de frequência dessa classe. A próxima classe vai iniciar com 46. Aí o 46 já faz parte dessa segunda classe, que está fechado. E vai até o 50. Próxima classe, 50 ao 54. Continuando, 54 ao 58. 58 ao 62. E do 62 ao 66. A média de cada uma das classes é a média aritmética, vai ser o valor que está no meio do intervalo. 42 mais 46 dá 88. 88 dividido por 2 dá 44, que é o valor do meio, hein? O valor do meio entre os dois. 44, a média aqui vai ser 48, a média aritmética aqui. 50 mais 54, 104. Dividido por 2, 52. A média desse aqui, 56, 60 e 64. A frequência dessa primeira classe. Aí a gente vai ver os intervalos que estão, os dados que estão compreendidos entre 42 e 45. Né? Porque o 46 não entra. Aí tem quantos dados essa primeira classe? Vai ter 1, 2, 3, 4. A frequência dela vai ser 4. 4 dados nessa primeira classe. Da segunda classe, do 46 ao 49. 1, 2, 3. Observação, eu pulei 1,45 aqui da primeira, né? Então, vamos ser 5. Da segunda, vamos marcar os que tem de 46 a 49. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7. A próxima classe vai ser do 50 ao 53. 1, 2, 3, 4, 5. 54 ao 57. Um, dois, três, quatro, 5. 58 ao 62.
58 a 61. Isso não entra não. 1, 2, 3, 4, 5. 62 a 66. 1, 2. Isso aqui, né? 1, 2, 3. E aqui embaixo a gente pode botar o total. Aqui, pessoal. Como são 30 ao todo, quando a gente somar aqui, todos esses dados tem que dar 30. 12, aqui ó, 7 com 3, 10, 20, 30. A frequência relativa. A gente vai pegar o NI e vai dividir pelo total. 5 por 30. Dá 1/6. 1/6, 1 dividido por 6 vai dar 0,1666. 7 por 30. 0,2333. 5 por 30, 0,1666. 0,1666. 0,1666. 3 por 30 dá 1/10, dá 0,1. Significa o que aqui, pessoal? Em porcentagem aqui, ó, seria 16,66% dos dados pertencem à primeira classe. 23,33% de todos os dados pertencem à segunda classe, ou seja, estão no intervalo de 46 a 50. 10% dos dados estão na última classe, ou seja, foram veículos que ficaram entre a velocidade de 62 e 65 km por hora. A frequência acumulada. A gente vai sair acumulando as frequências. A primeira 5. Aí a frequência da segunda foi 7. Acumulando com a que tinha 5, então até aqui foram 12. Acumulando com a terceira que foi 5, ficou 17. A próxima, 22. Os outros 5 aqui, 27. Chegando até 30. Essa frequência 12 aqui acumulada, significa o quê? Que 12 veículos ficaram com velocidade entre 42 a 49, já é o acumulado. 22 veículos ficaram com velocidade entre 42 e 57 km por hora. E a frequência relativa acumulada? A gente vai pegar cada valor desse NI aqui e vai dividir pelo total, que é 30. Pelo NI, que é 30. 5 por 30, 0,1666. 12 por 30, 0,4000. 17 por 30, 0,5666. 22 por 30, 0,7333. 27 por 30,
9. 30 por 30. 1. Aqui, ó. 56 e porcentagem. 56,66% dos veículos ficaram com velocidade compreendida entre 42 e 53. Assim por diante, ó, 90% dos veículos ficaram com velocidade entre 42 e 61. E assim por diante. Pessoal, também a gente pode calcular as variáveis de resumo a partir de uma tabela de frequências. O pensamento é idêntico, o raciocínio para calcular essas variáveis de resumo é idêntico ao quando se tem as variáveis, os dados listados. A ideia é basicamente a mesma. A média, pessoal, para calcular a média de variáveis de resumo em tabelas de frequência. A média vai ser uma média ponderada, utilizando a média de cada classe e os pesos como sendo a frequência de cada uma das classes. Dessa maneira, a média, utilizando a tabela de frequência, fica esse somatório aqui, de igual a 1 até n, de x barra i, vezes ni dividido por n, que é a soma dos ni's. O ni aqui sendo o peso da classe xi, da classe i. A gente pode fazer isso na prática mesmo. Não precisa memorizar essa fórmula para calcular a média, não. A gente usa o raciocínio da média ponderada. A mediana, pessoal. A mediana a gente vai localizar a classe onde está localizada a mediana. E a partir daí, utilizar de proporção para calcular essa mediana. Também a gente vê isso mais na prática. E a moda, para saber qual vai ser a moda, a gente vai identificar a classe modal, que é a classe que tem a maior frequência. A moda vai ser dada pela média dessa classe modal. Vamos ver os exemplos. Esse segundo aqui. Considerando a tabela de distribuição de frequências da questão 1, conforme dado abaixo, determine, letra a média. Pessoal, para calcular a média, a gente vai usar de uma média ponderada aqui, ó. A gente vai considerar o dado da primeira classe como sendo a sua média, que é 44. Como a frequência aqui é 5, é como se eu tivesse aí 5, a gente considerasse 5 dados de 44. Aí a gente ia fazer o quê para calcular a média? Ia pegar 44 mais 44, 5 vezes. Aí depois, aqui do mesmo jeito na segunda classe, como a média é 48, essa média aqui é o dado que representa os dados dessa classe. Então aqui é como se eu tivesse 7,48. Aí eu somar 48 aqui 7 vezes. Mesmo jeito aqui, ó, eu ia pegar o 52, ia considerar 5 dados de 52. Ia somar 52 5 vezes. E assim por diante. O 60 5 vezes, 64 3 vezes. Mas em vez de fazer isso aqui somando de 1 por 1, como aqui são 5, 44, então eu posso escrever isso aqui como se fosse 44 vezes 5. Como são 7, 48, eu posso escrever essa outra parte aqui como sendo 48 vezes 7. E assim por diante.
Depois que eu somar, eu vou dividir pelo total de dados. Que eu posso ou somar cada um aqui, cada pedacinho, sei o que? 5 mais 7, mais 5, mais 5, mais 5, mais 3, somar a quantidade da frequência de cada uma das classes, ou então, em vez disso, dividir logo pelo total de dados que estão aqui, que seria o N, que é o 30. Aí a gente pode ver isso como se fosse uma média ponderada. Então aqui você tem o dado e aqui você tem o seu peso. Eu tenho 5,44. Então, e aqui eu tenho 7,48, por exemplo. Então aqui a minha média seria igual 44 vezes 5 mais 48 vezes 7 mais 52 vezes 5 mais 56 vezes 5 mais 60 vezes 5 mais 64 vezes 3 dividido por 30. A média vai ser igual a 220 mais 336 mais 260 mais 280 mais 300 mais 192 dividido por 30. Média vai ser igual a 52,93. A letra B, pessoal. A mediana. Como são 30 dados, a mediana vai ser o termo que está na posição 15. Ou entre a posição 15 e 16, como a gente viu para dados estados. Mas aqui para dados de tabela, a gente pode pegar o dividido por 2 mesmo. Como são 30, vai ser o termo da posição 15. Por exemplo, se fosse 29, também seria o termo da posição 15, né? Que teria o 15 no meio, 14 antes e 14 depois. Aqui depende de autor para autor. Eu vou considerar como sendo o termo da posição 15, normal. Aí aqui, pessoal, a gente tem que ver aonde é que vai estar esse termo da posição 15. Em qual classe ele vai estar. Até essa segunda classe aqui, ó, a gente tem 12 dados. E os 12 é como se a gente imaginasse que a gente tem 12 dados aqui listados em ordem crescente. Né? Começando com 42 até os 50. Já quando vem para essa terceira classe aqui, ao todo, terminando aqui, a gente teria 17 dados. Então, o dado da posição 15 está nessa terceira classe. Só que até antes dela eu tenho 12. Então, eu tenho que calcular, para achar o termo de posição 15, o dado aqui que vai estar na terceira posição dessa casa. Dessa classe. Aí a gente pode fazer uma regra de 3, pessoal. Por exemplo, 5 dados dessa classe, eles variam no intervalo de 4. Mas só que eu não quero o último dado. Eu não quero a variação dos 5 dados. Eu só quero saber quanto é que vai variar até o terceiro dado. Até o terceiro dado varia X. Fazendo aqui o meu pelos extremos, fica 5x igual a 12. X vai ser igual a 12 sobre 5. Que dá aí 2,4. Significa que para aumentar aqui 3 dados, o aumento no valor do dado
vai ser 2,4. Até o 12º dado foi até aqui o 50. Então eu posso dizer que o dado 12, na posição 12, ele é 50. E a gente quer saber o dado da posição 15. Que vai ser o 50 somado ao acréscimo que esse dado vai ter. Que vai ser o acréscimo de, para chegar na posição 15, vai aumentar 3 dados. Que vai ser um acréscimo de intervalo de 2,4. Esse dado vai ser 52,4. Que é a nossa mediana. A letra C, pessoal. A moda. Para calcular a moda, a gente tem que identificar qual é a classe modal. A classe modal é a classe que tem a maior frequência. Que nesse caso aqui a maior frequência é 7, vai ser essa classe aqui. A moda vai ser representada pela média da classe modal. Dessa maneira aí a moda vai ser igual aí a 48. Aí a gente pode também dizer, pelo sentido da moda, que a moda aí de velocidade, vamos dizer assim, vai ser 48 km por hora.